Olá! Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma revisão do conteúdo que nós apresentamos esse ano para os terceiros anos, especialmente para quem vai fazer o exame final em janeiro, dia 11 de janeiro, se eu não estou enganado. Nós começamos o ano, ainda presencialmente, lá em março, com uma revisão dos filósofos antigos, os gregos. Eu disse para os meus alunos que a filosofia grega surge quando a mitologia perde a força e, portanto, os povos buscam explicar tudo o que acontece com eles, não baseado mais em causas sobrenaturais, como intervenções divinas na vida humana, e sim através de causas racionais. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, um raio cai e queima uma floresta inteira. Os povos antigos diziam que isso era Deus bravo conosco, né? Especialmente Zeus para os gregos, ou Odin e Thor para os nórdicos, por exemplo. A partir da filosofia, se começa a dar explicações racionais, por exemplo. Os raios é uma descarga de eletricidade acumulada nas nuvens, por exemplo. Eu fiz uma revisão também para os terceiros anos sobre os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates. E eles se dedicaram ao estudo da natureza. A principal teoria deles foi tentar explicar de que eram feitas todas as coisas. Por exemplo, para Tales tudo é feito de água, porque é o que ele mais via ao redor dele. Anaxímenes tudo era feito de ar, até a alma era um sopro. Pitágoras tudo é feito de números. Empédocles tudo era feito de 4 elementos: água, terra, fogo e ar, combinados pelo amor e separados pelo ódio. Ele via esses sentimentos presentes em todo o universo. O que é interessante de lembrar, talvez até para o Enem também em janeiro, é que pela primeira vez se fez uma ciência com esses primeiros filósofos. Pela primeira vez se tentou explicar o universo olhando ele como um todo, né? O universo é produto de elementos que já estão aí eternamente, os chamados arqué ou arché, que seriam esses elementos primordiais: água, ar, até números. Pitágoras acreditava que tudo era feito de números. E parece fazer sentido se você vê um programa de computador é feito de muitos zeros e uns, né? A partir dos primeiros filósofos veio Sócrates, e ele foi uma divisão de águas, né, entre os que estudavam a natureza e, a partir dele, o que estudavam o ser humano, a sociedade humana, como tornar boas as pessoas. Sócrates não acreditava que as pessoas nascessem boas. Elas, diferente de Jean-Jacques Rousseau, né, elas precisavam de educação, especialmente de filosofia. Ao filosofar, você percebe o quanto é difícil chegar a respostas e o quanto a gente não sabe tudo que acha que sabe. Isso nos torna humildes, sábios e, consequentemente, bons. Sócrates também, isso cai no Enem também, gosta muito de dialética. A palavra dialética significa diálogo, mas é um diálogo que tenta, apesar das opiniões opostas, né, e muitas vezes conflitantes, tenta chegar a um consenso e até uma verdade única. Depois de Sócrates, fiz uma revisão também, porque isso é matéria do segundo ano, de Platão e Aristóteles. Platão acreditava que a razão ou alma presente em nós, ela podia acessar um mundo divino, um mundo inteligível, o mundo das ideias eternas ou formas eternas. Mas só os filósofos iriam viver eternamente junto a esse mundo divino, porque só neles a razão predominava. Em todas as outras classes sociais, Platão percebeu que elas são levadas muito pelos desejos, por exemplo, vaidade, ainda que sejam desejos bons, por exemplo, coragem, né? Mas muitas vezes são desejos que nos tomam o controle da razão, né? Nos submetem à razão, arrastam a razão e levam a uma irracionalidade e uma destruição do próprio indivíduo. Vejam esses crimes passionais, né? Feminicídio. Mas também tem outras necessidades básicas que também arrastam a razão. Alguém que
acha que a vida se resume a comer, beber, né? O quanto que isso afeta a saúde dessas pessoas e das pessoas que estão à sua volta. Platão acreditava então nessa sociedade ideal inspirada no mundo divino e que os filósofos deveriam governar, porque eles poderiam, de posse de um predomínio da racionalidade, né, que há neles, eles poderiam controlar as outras classes, as classes dos guerreiros, que seriam o coração dessa sociedade, e também as outras demais classes, por exemplo, agricultores, artesãos, comerciantes, que seriam as classes que produziriam os bens materiais necessários para a vida desse corpo social que é a sociedade, né? Platão basicamente é isso, esses dois mundos, o mundo das ideias e o mundo material em que vivemos, que seria uma cópia do mundo divino. Aristóteles, discípulo de Platão, ele não acredita em dois mundos, ele acredita num só. E como é que ele explica, né? Assim como Platão tentou explicar o que é eterno e o que não é eterno, porque os filósofos buscam o que é eterno, verdade eterna, uma vida eterna, né? Assim como Platão, Aristóteles também imaginou, não em dois mundos, mas num mundo só, que haveria algo de eterno nesse nosso mundo e algo de perecível, de temporário. O corpo é temporário. Nós existimos, daqui a pouco o nosso corpo morre, né? Mas a forma do corpo, ela é o que haveria de eterno em nós. Essa forma humana que compartilhamos desde os primeiros seres humanos, né? E se tivermos filhos, vamos passar para os filhos essa forma humana. E, portanto, eternizá-la. E nos eternizarmos nos nossos filhos. Esse mundo das ideias de Platão, e o mundo das formas, que seria divino, para Aristóteles não é. Ele existe nesse mundo físico também, mundo material. Só que seria uma parte eterna que existe nesse nosso mundo material e, portanto, temporário. E essas duas instâncias, elas coexistem. Um ser humano é matéria e forma humana. Vejo que na Idade Média os pensadores ligados à Igreja Católica de Roma entenderam que essa forma humana que Aristóteles dizia ser eterna, e todos nós temos ela em nós, porque somos parte da espécie humana, ela seria a própria alma humana. A parte que seria eterna em nós. Veja como Aristóteles acabou influenciando muito a religião, né? Depois de Platão e Aristóteles, a Grécia vai perdendo seu poder e ela acaba dando lugar a Roma. Ainda nesse período de transição, havia na Grécia escolas filosóficas, mas elas já não falavam sobre sociedade, porque já não havia mais espaço para a democracia grega, né? O Império Romano, a sombra do Império Romano, recaía sobre a então extinta, morta democracia grega, né? Onde os cidadãos iam para a praça pública para participar e decidir, né, sobre o seu futuro. Haviam escolas pequenas, por exemplo, o hedonismo defendia que o indivíduo deveria buscar o prazer em filosofar e estar na companhia dos amigos, né? Os estoicos falavam que nós deveríamos aceitar o papel que o universo... O cinismo, por exemplo, de Diógenes, era uma escola que abria mão dos bens materiais. Viver com o mínimo e assim garantir uma felicidade possível. Depois disso veio a Idade Média, a idade onde a fé prevalecia sobre a razão, a religião mandava. Tanto é que a filosofia foi expulsa do Império Romano, do imperador Justiniano. E aí o que restou? Bom, filósofos vinculados à religião, Santo Agostinho, que diz que Deus ilumina o ser humano com as suas verdades, ilumina a alma humana. São Tomás de Aquino, com as 5 provas da existência de Deus, muito interessante, por sinal, né? Todo assunto tem uma causa, e essa causa deve provocar um anterior, até onde vai essas causas e efeitos. Deus é a primeira causa de tudo, a causa da existência de tudo que existe.
E parece fazer sentido mesmo a necessidade de uma causa primeira, né, para que outras possam existir. Você tem, por exemplo, ainda no Império Romano, Santo Tomás de Aquino é a Idade Média, final da Idade Média, quase início do Renascimento. Mas no Império Romano você tem um filósofo chamado Marcos Aurelius, né, que era um filósofo estoico e dizia que a vida a felicidade não reside nos aplausos. Depende muito das pessoas que aplaudem, no momento que elas bem entenderem, né? Mas a felicidade repousa nisso, no filosofar, no estar bem consigo mesmo, no seu espírito interno. Depois, posteriormente, falei do Renascimento, né? O ser humano se redescobre, não como uma miséria, um ser miserável no tempo da Idade Média, mas um ser que tem racionalidade, que é uma beleza divina, né? Uma criação divina, e portanto tem o seu mérito, tem o seu valor. René Descartes é alguém que questiona o passado, no século XVI, né? Questiona o passado e quer reconstruir algo novo. Ele questiona a escola que ele estudou e ele tem dúvidas sobre tudo, né? Dúvida se ele está realmente acordado, dúvida se os sentidos não poderiam estar nos iludindo. E aí o que ele descobre? A primeira verdade, né? Que ele é alguma coisa que pensa, né? Logo penso, logo existo, né? Daí ele constrói um método para tentar buscar outras verdades além dessa, porque só eu penso, logo existo, isso acaba nos isolando do resto do mundo. O que eu sei além disso, né? Eu precisava, portanto, ir além. E Descartes criou um método cartesiano. Nunca tomar nada como verdadeiro, a não ser que seja realmente claro, evidente que um conhecimento é verdadeiro. Dividir um problema em partes menores, porque assim é mais fácil, a partir dessas partes menores, tu identificar partes que tu já conheça. E aí então o todo é essa combinação de partes que tu já conhece. E portanto é mais fácil tentar explicar o problema como um todo a partir das suas partes. Depois você tem Thomas Hobbes e Rousseau, né? Dois grandes pensadores. Thomas Hobbes diz que o ser humano é egoísta por natureza, nasce assim. E Jean-Jacques Rousseau não, o ser humano é bom por natureza. Para Rousseau, a sociedade é que transforma o ser humano ruim na medida que ela cria propriedade privada. Interessante, o Rousseau, antes mesmo de Karl Marx, fala do problema da propriedade privada alterando o comportamento, corrompendo os seres humanos. Thomas Hobbes pensa diferente, o ser humano é egoísta e nasce assim, só o Estado e a lei é que garante que o ser humano possa ter esse egoísmo controlado num certo limite. Depois disso nós temos o iluminismo, né? Onde a razão avança mais ainda, né? Ela acaba se impondo sobre a fé. No Renascimento ainda a fé tem alguma força, mas no iluminismo não. Com Kant, por exemplo, o Kant fala muito da necessidade da maioridade. Mesmo pessoas maiores de idade, às vezes são levadas pelas opiniões alheias, não examinam suas próprias opiniões, não buscam usar o seu entendimento para chegar às suas próprias verdades. E Kant foi um dos pensadores que questiona se nós vemos o mundo como ele realmente é, porque para ele nada mais fazemos do que juntar peças de um grande quebra-cabeça, peças que vêm através dos nossos 5 sentidos e esse quebra-cabeça é montado dentro do cérebro. Então o cérebro nos dá a imagem do que poderia estar fora de nós. John Locke também tratou dessa questão de como conhecemos o mundo. Ele parte também, como Kant, dos 5 sentidos, né? Daquilo que vemos, tocamos, cheiramos, escutamos. Essas sensações são unidas dentro do cérebro e, portanto, produzindo as ideias que temos, né? David Hume, por exemplo, tal como John Locke, o empirista, ele também questiona essa questão de como aprendemos. Por exemplo, a ideia de uma montanha de ouro. Ninguém nunca viu uma montanha de ouro. É que a ideia de montanha de ouro ela é construída na nossa cabeça, pela nossa imaginação, a partir de imagens que temos de montanhas e imagens que temos de pequenos objetos de ouro. Essa é uma questão ainda em aberto, né? Se vemos realmente as coisas como elas realmente são. Por exemplo, a forma de um objeto está no próprio objeto? Ou é aquilo que o nosso cérebro pode captar da matéria que está diante de nós?
Depois disso, nós tivemos os alemães, né? Hegel, Nietzsche, um pouco antes Schopenhauer. Schopenhauer maravilhoso, né? O mundo é dor, só o que é real são as dores que sentimos. O prazer é muito curto e parece ilusório. Hegel vê o universo inteiro como um ser que está em constante evolução. O próprio Nietzsche também fala muito disso. O universo é um ser que está se autogestando, se autoconstruindo. Talvez seja a ideia mais próxima de Deus em Hegel. Nietzsche não gosta do Deus dos católicos, né? Mas a ideia de um universo como um ser consciente, infinito, do qual nós somos pedaços dele, né? Finitos. E nós estamos constantemente e infinitamente, isso é uma série sem fim de progressos. Mas esses progressos eles se dão não facilmente, não de modo fácil. Eles se dão através de conflitos com os quais nós nos deparamos. Conflitos dentro de nós, fora de nós. E esses conflitos procuramos conciliá-los, às vezes até sem se dar conta, para que então algo melhor e mais evoluído surja. Falei também para os meus alunos do Jeremy Bentham, isso conecta também com o pós-modernismo, a respeito do panóptico. Michel Foucault, eu esqueci o nome dele.